lugares difíceis, mas Paulo, ele saiu, e nessa segunda viagem missionária, o apóstolo, ele chegou a Atenas. E observe o que nos diz o versículo de número 16, quando diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, mas ele esperava quem? Veja que no verso 15 diz: os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Então Paulo estava em Atenas aguardando Silas e Timóteo. Mas será que Paulo, quando estava em Atenas, ele cruzou os braços? Bem, eu estou sozinho, eu vou agora me sentar, vou me aquietar e vou esperar eles chegarem, para que eu possa continuar com a missão que Deus confiou a mim. Mas nós vamos observar que o texto, ele dá sequência. E Paulo não ficou acomodado enquanto ele esperava os seus companheiros de viagem. E esse texto que nós estaremos refletindo, meditando nesta noite, ela está dentro de um contexto que nós, se pararmos para observar, é semelhante aos nossos dias. Pessoas religiosas, porém sem entendimento. Era aquele povo que Paulo estava ali vendo e já convivendo com eles ali em Atenas. Isso, se você observar no verso 22, mostra-nos isso. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Então aquele povo ali era um povo religioso. Não é muito diferente do povo que nós convivemos, que também se intitulam religiosos. Quando nós observamos lá em Romanos, no capítulo de número 10, Deus, porém, não com entendimento. Então Paulo, ele, ao falar com essas pessoas, ele mostrava de que de fato elas estavam num caminho em que tinha sim uma religiosidade, tinha sim até mesmo um certo temor a Deus, porém sem entendimento, sem ter uma religiosidade real, verdadeira, em que deixava cada pessoa com o seu olhar única e exclusivamente para o Senhor Jesus. Porque a religiosidade humana leva-o tão somente para olhar para si. E diante do texto que nós estamos em apreço, eu quero trabalhar com os irmãos, fazendo 4 perguntas em relação ao que o apóstolo Paulo, ele vivenciou naquela ocasião,
para que ele pudesse aproveitar o momento que Deus estava lhe dando, para pregar o que Deus o ordenou. E no texto que nós lemos, no verso 30, era a mensagem de arrependimento para aquelas pessoas. E a primeira pergunta é: o que Paulo observou em Atenas? O que foi que ele viu naquele lugar? Enquanto ele aguardava os seus companheiros de viagem, Silas e Timóteo, ele observava aquele lugar. E veja que o verso de número 16, ele já vai iniciando em mostrar o que Paulo, ele observou naquele lugar. Ele observou, amados, que aquela cidade estava mergulhada na idolatria. Ela estava mergulhada na idolatria. Veja que o texto diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Essa idolatria dominante significa que eles estavam vivendo debaixo de ídolos. O que Paulo observou foi uma verdadeira floresta de imagens. Não eram feitas apenas de pedra e bronze, mas também de ouro, prata, marfim, mármore e pedras preciosas. E essas imagens, elas eram confeccionadas pelos melhores escultores gregos, mas não passavam de imagens que representavam tão somente os deuses gregos. Hoje, além das imagens, a idolatria, ela vai um pouco mais além. Tem outras nuances. Tem outras nuances na vida dos homens dos nossos dias. Por exemplo, muitos têm como ídolos os seus bens. É aquilo que comanda, é aquele que está no lugar de Deus, é aquele que para ele vale muito mais do que o Deus Todo-Poderoso. São os seus bens materiais, que ele granjeou ao longo da sua vida, e para ele aquilo é tudo. Às vezes, um emprego torna-se um ídolo para alguém. É mais importante do que Deus para essa pessoa. Os filhos, às vezes, tornam-se ídolos para os pais. São deuses para os seus pais. Mexam com todo mundo, mas meus filhos são santinhos, são os melhores. E muitas vezes tratam eles como se fossem pequenos, como se fossem deuses. A mulher, muitas vezes, para o seu marido, é um Deus, é um ídolo. O marido, em outro momento, para a sua mulher, também é um Deus. Os pais, às vezes, eles são deuses para os seus filhos. E veja, irmãos, que diante dessas situações que nós estamos colocando, um bem material, um emprego, os filhos, a mulher, o marido, são coisas comuns que as pessoas no dia a dia convivem com elas. Às vezes tem pessoas que têm como ídolo, como Deus, os seus amigos. O lazer, às vezes, é mais importante do que Deus. Daí a gente observar que muitas vezes as pessoas preferem o lazer do que estar na casa de Deus no dia do Senhor. Preferem estar aproveitando a vida, no lugar de estar louvando ao Senhor. As ideologias que muito estão em foco em nossos dias, às vezes tornam-se deuses para as pessoas. Um partido político, muitas vezes se torna um Deus para as pessoas. Mais importante do que o próprio Deus.
Quantos familiares no período de eleição ficam brigados porque o seu candidato ou candidata é mais importante, como se fosse, nem Deus ele defende desse jeito, mas o seu candidato, a sua candidata, ele defende, ele briga, ele mata. Nem Deus ele faz assim, o Deus Todo-Poderoso. Então muitas vezes são esses os que são colocados como ídolos. Mas amados, eu quero dizer algo que pode até você achar estranho. A igreja muitas vezes se torna um ídolo também. A igreja muitas vezes pode se tornar um ídolo para a pessoa, quando ela vive mecanicamente. Ali a igreja torna-se, a igreja, ele fala muito mais da igreja que ele frequenta do que do próprio Deus. Porque a minha igreja, não que ele não deva falar, ele deve ter alegria, felicidade em comentar, mas muitas vezes ultrapassa, porque ele troca Deus pela igreja. Era para ser bem alinhado isso, né? Uma religião, às vezes, é um Deus. Quando nós saímos para evangelizar, e as pessoas dizem assim: olha, eu nasci nessa e nessa eu morro. A religião para ele é mais importante do que o próprio Deus. O culto, muitas vezes, torna-se um ídolo para as pessoas, porque ele tem aquele culto como sendo algo que o culto é para glorificar a Deus. O ídolo é tudo aquilo que o homem ele coloca no lugar de Deus. Foi o que Paulo observou ali, que estava acontecendo em sua volta ali em Atenas. E que infelizmente também acontece em nossos dias. A segunda pergunta que eu quero fazer é: como o coração de Paulo reagiu àquilo que ele viu? Como é que Paulo reagiu diante de tanta idolatria que ele estava vendo ali? Como Paulo reagiu diante daquele momento que ele presenciou, que embora também ele já tinha vivenciado isso no passado, antes do encontro com Deus, quando ele estava a caminho de Damasco. Veja que no versículo 16, ele vai mostrar como foi que Paulo reagiu, o coração de Paulo reagiu naquele momento. Esse texto ele nos afirma que o seu espírito se revoltava. Interessante, parece que Paulo não sabia aquilo que as pessoas faziam, como idólatras que eles eram, como também idólatra foi o próprio Paulo, que para ele a sua religiosidade, a religião que ele fazia parte, era como se fosse o próprio Deus. Ele trocava Deus pela sua religião. E essa expressão, ela demonstra que Paulo ele ficou indignado, que Paulo ficou triste, e triste em um alto grau. O apóstolo Paulo ele se sentiu agitado no íntimo, por ver a grande extensão da idolatria ateniense. Meus amados, embora Paulo ele estivesse numa cidade considerada o berço da intelectualidade, onde tinha os maiores filósofos, para Paulo, naquele momento, ele não concebia tamanha ignorância. Ele não concebia tamanha ignorância. Na verdade, Paulo, ele se colocou naquele momento no lugar de Deus. Como que é que Deus, ele está nesse momento, vendo isso tudo? Lá em Êxodo, capítulo de número 20,
Êxodo capítulo 20, no verso de número 4, ele diz assim, veja o que aqui o texto nos fala, que Deus falando, falou a Moisés ali, mostrando nas tábuas da lei, dizendo o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Levítico capítulo 26, e o versículo de número 1, nos diz o seguinte, Levíticos 26, verso 1: não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor estava advertindo o seu povo, admoestando o seu povo contra a idolatria.
confusos. E Paulo, como nós já vimos, ele pregou para 3 grupos de pessoas diferentes: os religiosos lá na sinagoga, os cidadãos comuns na praça e os filósofos intelectuais. Veja que Paulo foi a todos os tipos de pessoas. Ele não fez a acepção, não, eu vou pregar só para os religiosos, eu vou falar só para aquelas pessoas que estão lá na praça, ou eu vou falar só para os entendidos. Não, ele anunciava para todos. Isso nos chama a atenção, porque Deus dar a Paulo a habilidade para que ele pudesse pregar a todos os tipos de pessoas. Mas será que era tão somente para Paulo que Deus dava essa habilidade? Não, amados, para todos nós. Ele concede-nos esse privilégio de também anunciarmos a mensagem para todas as pessoas. Eu lembro sempre de um exemplo que o pastor Genival, ele citava, que aconteceu na igreja de Cavaleiro, lá no Recife. Na verdade, pertence a Jaboatão, né? Cavaleiro. E uma série de conferências que estava acontecendo lá, nessa igreja. E cada dia tinha um dirigente e um pregador. E normalmente os pregadores de fora, quando tem ocasiões especiais na igreja, se convidam pessoas de longe para transmitir a mensagem. E por alguma razão o pregador não foi naquele dia. Aconteceu algo que ele não apareceu. E o dirigente não era uma pessoa tão culta no que diz respeito a conhecimentos intelectuais. Ele mal sabia ler. Tinha aprendido inclusive com a própria Bíblia. E aí esse presbítero, que inclusive era um presbítero, ele transmitiu uma mensagem lendo lá em Gênesis. Quando ele leu, disse: fulano viveu tantos anos e morreu. Beltrano viveu tantos anos e morreu. Ele sempre termina, porque o texto nos mostra isso, né? Mostrando, e olha que não era 5 anos, 10 anos, 20 anos, era 100 e poucos anos, 900 e poucos, era muito tempo, e morreu, e morreu, e morreu. Lá no templo tinha um médico, sentado lá no meio, entre os irmãos e os convidados. E o médico refletiu: se fulano viveu tantos anos e morreu, eu também vou morrer. Mas aquele irmão, ele mostrou isso e disse: olha, só tem um jeito, é Jesus. E aquele homem naquele dia se converteu. Veja que não precisou, né, aquela coisa toda. Uma simples leitura da palavra de Deus transformou a vida de um médico, transmitida a palavra por uma pessoa que não tinha nenhum grau de escolaridade. É Deus agindo na vida das pessoas. Foi Deus agindo na vida de Paulo, mostrando por intermédio de Paulo e falando a todas as pessoas. Naturalmente que Paulo não era uma pessoa que não tinha conhecimento intelectual. Não, Paulo era muito conhecedor também. E Deus deu a ele o privilégio de poder não somente falar aos grandes intelectuais, mas àqueles que nem conhecimento intelectual tinham. Deus o capacitou. E por isso, amados, nós também não precisamos, e nós não podemos ter medo de transmitir a mensagem do Evangelho. Peçamos sabedoria a Deus, Ele vai nos capacitar. Nós precisamos cumprir com o que Deus nos ordenou. Assim como Paulo, ele ali estava observando, enquanto esperava os seus amigos chegarem, os seus irmãos, os seus companheiros de viagem, ele observou, mas ele não ficou de braços cruzados, ele começou a falar, ele começou a ensinar na sinagoga, ele começou a ensinar para os gentios piedosos, ele começou a ensinar na praça, ele começou a ensinar para os
filósofos, e ele começou a transmitir a mensagem do Evangelho. Essa foi a atitude de Paulo ao presenciar tamanha idolatria ali em Atenas. Paulo não se preocupou em estar acusando ninguém, Paulo não se preocupou em fazer nada disso. Só através da pregação do Evangelho é que o homem, ele pode ser libertado. Não é pelas acusações, dos apontamentos, não. É pela transmissão verdadeira e leal do Evangelho do Senhor Jesus, que vai libertar o homem da idolatria, que vai libertar o homem do pecado, que vai libertar o homem daquilo que ele tem vivido, que desagrada a Deus. E a pergunta fica para você refletir: o que você tem feito diante disso? Diante do que está em sua volta? Ah, o mundo está perdido, o mundo está não sei como, mas o que você tem feito para mudar essa situação? Se você conseguir conquistar uma alma para o Senhor, uma apenas, em toda a sua existência, você já fez um trabalho especial, um trabalho magnífico, porque você foi um instrumento de Deus para salvar uma alma. Qual tem sido a sua atitude em meio ao caos que temos vivido nesse mundo? E a quarta pergunta: qual a mensagem que Paulo ele anunciou? Dentro desse contexto de Paulo, que Paulo estava, ele aproveita ali, diante do que ele estava observando. Paulo, ele observou atentamente a tudo aquilo, embora ele se indignou com o que viu, embora ele se revoltou com o que viu, embora ele ficou muito triste ao extremo em relação a tudo o que ele viu, aquela cidade mergulhada na idolatria, aquela cidade tão somente distante de Deus. Mas aí ele, mesmo sendo acusado de tagarela, ele sendo acusado de estar pregando estranhos deuses, ele calmamente observou e viu um altar. Veja o verso de número 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. E ali foi a oportunidade que ele entendeu, que Deus deu a ele, para anunciar o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. E Paulo anuncia esse único Deus verdadeiro para aqueles que lá estavam. Quando nós observamos, lá em João capítulo 17, versículo de número 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Paulo tinha na sua consciência de que era preciso que as pessoas conhecessem o Deus verdadeiro. Uma vez que eles conhecessem o Deus verdadeiro, eles estariam tirando os deuses falsos. Uma vez que eles conhecessem a verdade, eles estariam tirando a mentira. E ao fazer dessa forma, ele não só condenava a idolatria grega, como ele apresentava o Deus que ali estava desconhecido. Porque de fato era desconhecido para aqueles. Se eles fossem um Deus conhecido, eles não estavam mergulhados numa vida de idolatria. Eles estariam voltados para o Deus verdadeiro. E ele anuncia ali
a mensagem verdadeira, apresentando quem é o Deus verdadeiro para aquelas pessoas. Vejamos que no verso de número 24, ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele diz: olha, o Deus verdadeiro é o Deus criador do universo. Ele já começa mostrando isso. Ele não começou acusando: olha, esse Deus aqui é falso, esse outro Deus aqui não faz nada, aquele outro Deus ali. Não, ele começou apresentando para aquelas pessoas o Deus verdadeiro, o Deus criador do universo. No verso 25 ele vai mostrar que esse Deus é o Deus que mantém a vida, é o mantenedor da vida. Veja, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele é quem mantém vocês vivos, é Ele que sustenta a vida de vocês, é Ele que deu a vida a vocês. Veja que Paulo, ele está apresentando o Deus a quem ele servia, para que aquelas pessoas viessem a conhecer verdadeiramente quem era o Deus verdadeiro. Dos versos 26 ao 28, ele vai apresentar que esse Deus, ele é o governador de todas as nações, ele é quem está no comando de todas as coisas. De um só, verso 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ele está no comando, no controle de todas as coisas, é Ele que governa esse mundo, é Ele que governa as nossas vidas. Mas alguém poderia dizer: mas pastor, se é Deus que governa esse mundo, como é que esse mundo está no caos? Porque o homem tem tomado decisões erradas, porque o homem não tem olhado para o Criador, tem olhado para ele próprio. Mas Paulo continuou, e aí no verso 30, mas especialmente no verso 31, ele vai mostrar que Deus, ele é o juiz do mundo, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amados irmãos, Paulo, ele iluminado e direcionado pelo Espírito Santo, ele viu que aquelas pessoas tinham uma grande necessidade, que aquele povo necessitava de algo que tem no verso de número 30, no final dele, quando ele diz: ora não levou Deus em conta os tempos da ignorância, o tempo em que aquelas pessoas estavam sem conhecer o verdadeiro Deus, por isso que estavam mergulhados como eles estavam, distantes de Deus e adorando outros deuses, tendo esses como ídolos deles. Ele viu que aquelas pessoas necessitavam do arrependimento dos seus pecados. Ele viu que aquelas pessoas necessitavam de se voltarem para o Senhor. Mas para que isso acontecesse, para que isso fosse possível, eles precisavam conhecer o Deus verdadeiro, e que foi isso que Paulo começou a fazer desde o verso 24, aproveitando toda a ocasião, mostrando que Ele era o Criador, Ele é o Criador, que é o mantenedor, que é o governador, que é o Pai, que é o juiz. Eles precisavam reconhecer que o Senhor Jesus, que foi crucificado, que foi morto, que foi sepultado,
mas que ressuscitou no terceiro dia para a nossa justificação, para a nossa salvação. Aquelas pessoas precisavam se arrepender. Mas quando se fala de arrependimento, muitas pessoas em nossos dias dizem o seguinte: mas eu vou me arrepender de quê? Eu sou um bom pai de família, um bom trabalhador, um bom patrão. Eu sou uma pessoa que vivo do meu trabalho, eu vivo para a família, eu vou me arrepender de quê? Alguns até dizem: olha, eu não bebo, eu não jogo, eu não fumo, eu não danço, eu vivo para a minha família, eu vou me arrepender de quê? Essa é uma visão que muitas pessoas têm, porque para essas pessoas pecado é tão somente matar, roubar, sair destruindo tudo. Não, pecado é você estar distante de Deus, vivendo uma vida de desobediência. Não importa se você tenha cometido aos nossos olhos o pior dos pecados, ou tão somente você contou uma mentirinha de brincadeira, você é pecador do mesmo jeito. Nós citamos ontem e vamos repetir o que nos diz lá em Romanos capítulo 5 e o verso de número 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não tem como, todo ser humano ele é pecador e carente de arrependimento. Por isso que Paulo, ele não estava acusando o pecado daquelas pessoas, ele não estava apontando qual era o defeito daquelas pessoas ali em Atenas. Ele se preocupou em pregar o Evangelho, ele se preocupou em mostrar o Deus verdadeiro, porque quando se conhece o Deus verdadeiro, o Deus de mentira é deixado para trás. Em João capítulo 8, versículo de número 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o verso 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é o Senhor que vai agir na sua vida, dizendo: olha, isso que você está fazendo, isso é a forma que você está vivendo, está distante de mim, volte-se para mim, se arrependa dos seus pecados. E Paulo, ele exclama isso de uma maneira, e prega isso de uma maneira muito direta, depois de apresentar o Deus verdadeiro. Ele diz: olha, agora vocês precisam se arrepender. Mas Paulo, olha, eu cometi tantas barbaridades, eu cometi tantos pecados que para mim não tem nem jeito mais. Aí Paulo diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, o tempo em que você não tinha esse conhecimento. Deus não vai observar isso. O que Ele quer de você é que você se volte para Ele. O que Ele quer de você é que você se arrependa dos seus pecados. O que Ele quer de você é que você adore-o tão somente a Ele. É o que o verso de número 30, ele expressa na mensagem que Paulo estava transmitindo, com bastante cuidado para aquelas pessoas. Irmãos, durante a história da humanidade, Deus, Ele tem sido paciente com ela. E essa expressão que eu acabei de falar, da humanidade, tome para você. Cada um possa pensar com você. Durante a história da sua vida, Deus tem sido paciente com você. Deus tem sido misericordioso com você. Deus tem dado a você oportunidades para você de fato atentar para a verdade do Evangelho. Ele tem sido paciente. Mas vai chegar um momento em que essa paciência vai ter um fim. Porque o verso 31 diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. E observe essa expressão mundo aqui, você, cada um de vocês, Deus vai estar julgando um dia. Não pense no seu vizinho, não pense em quem, fulano, beltrano.
é você. Não só os que estão aqui, mas os que estão em casa, atentem também para essa verdade. Deus tem sido paciente com a sua ignorância espiritual, com a sua falta de conhecimento dele. E para Atenas, esse tempo chegou ao fim. Ali Paulo diz: olha, agora. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. É agora o momento que vocês estão tendo a oportunidade de conhecer esse verdadeiro Deus. E Paulo estava ali exatamente para isso, para apresentar o Deus verdadeiro para aquelas pessoas. Não importa como você tem vivido ou tenha vivido, era o que Paulo estava dizendo para aqueles homens ali em Atenas. Não importa como você tem vivido, não importa como você tenha sido ao longo da sua vida, nesta noite Deus está dizendo: agora é tempo de arrependimento. Agora é o momento do arrependimento. Agora, hoje, nesse instante, é o momento de você se entregar ao Senhor. É o momento de você se voltar para Ele, para adorá-lo na beleza da sua santidade, que inclusive foi lido na devocional lá no Salmo 96. Isso se expande para toda a parte. Porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E como nós estamos aqui, não somente com esse grupo que aqui está no templo, mas em toda parte que está sendo alcançado, também essa palavra fala da mesma maneira aos seus corações. Não deixa ninguém de fora. Por isso, amados, a mensagem de arrependimento, ela não estava sendo criada por Paulo naquele momento. Quando nós lemos em Mateus capítulo 3, versículo 2, João Batista, ele anuncia a mensagem de arrependimento: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em Mateus capítulo 4, verso 17, Jesus, também transmitindo a mensagem do Evangelho, ele fala também essas mesmas palavras: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele pregava essa necessidade de arrependimento. Em Marcos capítulo 1, verso 14, versículo 15, diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa era a mensagem do Senhor Jesus. Por isso Paulo não estava pregando algo diferente. Paulo não estava ensinando deuses estranhos, como assim foi falado no verso de número 18. Quando nós lemos em Atos capítulo 2, versículo de número 38, Atos capítulo 3, versículo 19, Pedro também, ali no início da igreja, ele começou também a pregar essa mesma mensagem de arrependimento: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3, 19. Então Paulo, por sua vez, não fez diferente. Ele disse que era necessário e que era urgente o arrependimento dos atenienses. Assim como ele está dizendo para você nesta noite: é necessário e é urgente o arrependimento. Volte-se para Deus, para que você tenha uma vida não somente aqui, mas por toda a eternidade, ao lado dele, gozando das bênçãos celestiais. É urgente esse arrependimento. Porque o texto do verso 31 diz que ele estabeleceu um dia para julgar. Ele estabeleceu um dia para trazer você à sua presença, independentemente de quem você seja ou do que você tenha feito, você estará diante do Senhor. Mas você estará diante do Senhor como? Hoje Ele é o advogado que vai estar intercedendo por você. Mas nesse dia Ele será o juiz para lhe dar tão somente a sentença de condenação eterna. Reflita quanto a isso. O que é melhor para você?
se arrepender dos seus pecados e ter Jesus como seu advogado? Ou gozar o que o mundo oferece e ter Jesus como juiz para dizer: olha, você está condenado? Em João 3 diz: e a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eles rejeitam Jesus, eles preferem o pecado, eles preferem o mundo. O que Paulo estava dizendo nas palavras finais do seu discurso é que o arrependimento seria uma resposta a toda a mensagem que ele estava anunciando sobre Deus, sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Os ouvintes precisavam tomar a decisão de arrepender-se. E agora eu finalizo observando o que nos diz o verso 32, 33 e 34. A resposta daqueles que ouviram Paulo foi que uns escarneceram. Veja o que o texto diz: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, zombavam, soltavam chacotas, riam de Paulo. No verso de número 32 ainda, diz que outros deixaram para depois a decisão mais importante das suas vidas. Veja que o texto diz que uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião, adiando a decisão mais importante que o homem, que uma mulher pode tomar em sua vida. Não pense que a decisão mais importante foi ter encontrado o seu cônjuge, não. Embora seja especial, embora seja uma decisão importante que você tomou, mas a decisão mais importante na sua vida é arrepender-se dos seus pecados e ter Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Mas alguns disseram: não, olha, a respeito disso nós vamos ouvir em outro momento. Eles foram indiferentes com a mensagem ouvida, assim como muitos têm sido nos nossos dias. Mas o verso 34 diz que houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Então alguns creram e foram salvos. Qual a sua escolha? A qual grupo você pertence? Aos que escarnecem? Aos que dizem depois a gente toma a decisão? Ou dos que tomam a posição de crer? A minha oração, amados, é que Deus abra seu coração, seu entendimento, para que você compreenda a mensagem do Evangelho e tome a sua decisão ao lado de Cristo, arrependido dos seus pecados, aceitando como Salvador e Senhor pessoal, aquele que vai lhe garantir a certeza de vida eterna. E você que já é crente, o que você tem que fazer? Qual a posição, qual a decisão que você tem que tomar? Se a gente voltar para o verso de número 16, ele vai mostrar de que Paulo, ele naquele momento, o que ele fez foi estar tão somente voltado para aquelas pessoas. Veja que o verso 16 nos diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, 17, dissertava na sinagoga. Então Paulo, ele não perdeu a oportunidade que Deus estava dando a ele, que é o que muitas vezes ele dá para cada um de nós, e nós deixamos passar. Então você que é crente, atente para essas oportunidades que Deus tem lhe dado, e pregue a mensagem de arrependimento, pregue a palavra de salvação para essas pessoas, porque assim como Deus nos alcançou, Ele pode também alcançar outras pessoas para a glória do nome dEle. Que Deus, pois, continue nos abençoando. Amém.